0,42% aos 130.511 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,55. O euro vale R$ 6,17, elevação de 0,25%. No horário de Brasília, 10h29. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN São Paulo. Apresentação: Débora Freitas e Fernando Andrade. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao CBN São Paulo, quarto convidado da série de sabatinas promovida pela CBN, em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico, com 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. É Pablo Marçal, do PRTB, que já está conosco. Bom dia, seja bem-vindo, candidato. Bom dia e obrigado pelo convite. E um abraço para todo mundo que está ouvindo aí no rádio e que está assistindo também pela internet. Também participam da sabatina o colega Fernando Andrade, parceiro do CBN São Paulo. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Bom dia. As comentaristas da CBN, colunistas do Jornal o Globo, Vera Magalhães, bom dia. Bom dia a todos. Malu Gaspar, bom dia. Bom dia para todo mundo. E a também comentarista da CBN, colunista do Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes. Muito bom dia, Maria Cristina. Bom dia, candidato. Bom dia, Débora. Bem, candidato, o senhor apresentou uma mudança de postura desde o último debate, digamos, uma versão mais light, menos combativa do que o senhor tinha adotado anteriormente. Chega num momento também que a sua rejeição aumenta, principalmente entre as mulheres. Então, queria saber do senhor, o senhor acha que essa mudança convence o eleitorado? E por que o senhor acha que a sua pior versão, as suas palavras, é melhor que a pior versão dos seus adversários? Primeiro, na verdade eu sou isso aqui, não é a versão light. A light fica por conta de quem teceu esse comentário. Eu não sou light, eu sou alguém que de fato tem lado, tem postura. Essa é a minha postura do meu dia a dia. Agora, essas grandes campanhas que estão gastando 100 milhões de reais de dinheiro público, que eu acho isso inaceitável, e você votando no 28, no dia 6, que é o dia da revolta popular, vai ser a primeira vez na história que alguém vai ganhar a Prefeitura de São Paulo pelo povo, de verdade, sem gastar dinheiro do próprio povo. Sou o único dos 6 candidatos que estão na dianteira que não está usando dinheiro público. Então eles estão, para você que está ouvindo, a CBN, eles estão gastando, para mim é um atentado à moral, à democracia, gastar 100 milhões de reais, né, do nosso dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio e na TV. Agora, sobre você falar de rejeição, eu queria achar onde que está essa rejeição. Eu estava em Heliópolis ontem, o Helipa está dominado. Né? Pergunta para quem é de Heliópolis, fiquei lá por 4 horas e o que eu vi me assustou. Vindo para cá também, na CBN, eu tô fazendo, quem quiser assistir o que eu acabei de gravar, eu não tenho marqueteiro, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tem rádio. Inclusive, para mim é uma honra estar no rádio aqui, porque eu nunca tô no rádio. Eles usaram o rádio com o nosso dinheiro público para destruir a minha imagem e não estão conseguindo. Eu vim e aí eu fui gravando uma sequência perguntando para as pessoas, vai votar em quem? É assustador o tanto de gente que fez o M, tem indecisos também. Nem pedi voto, só perguntei, não, eu vou decidir no final. Agora é assustadora a onda desse M, né, que está sendo colocado aqui em São Paulo. E ninguém vai ser amado se essa pessoa não for rejeitada em primeiro lugar. Então eu estou amando essa fase de algumas pessoas falarem que não votam em mim de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que a gente, pela graça de Deus e a confiança do povo em querer algo diferente, a gente vai vencendo o primeiro turno nessa eleição. O Datafolha mostrou que seu apoio entre as mulheres é menos da metade do que aquele que o senhor tem entre os homens. E eu queria entender por quê e citar aqui 3 fatos.
O empresário Tales Gomes meteu os pés pelas mãos esse fim de semana quando disse que não se casaria com uma mulher CEO, porque este não é o papel da mulher. É um dos empresários que apoia a sua campanha, tem feito propaganda de cursos com o método Paulo Marçal de campanha. A sua vice, que é a Antônia de Jesus, já disse que a mulher tem que manter a saúde para poder a casa permanecer limpa. E a sua esposa tem um livro que eu li esse fim de semana que diz que a mulher é substituível em sua habilidade técnica ou profissional. O senhor, hoje de manhã, o senhor trocou o comando da sua empresa e colocou uma mulher, a Silvia Pimentel. Foi uma resposta de última hora, faltando menos de 15 dias para o primeiro turno, a este baixo apoio que o senhor tem entre as mulheres? Vamos lá. Estou liderando um grupo de evangélicos, empresários, homens. E não dá para liderar todos os grupos. Mas aqui eu faço um apelo para toda mulher que tem sensibilidade, que tem um coração que consegue ver através dos olhos. Olha para o pai de família, para o esposo, para o filho, para o irmão que eu sou. E eu sei que se o Datafolha tiver certo, a gente vai continuar com a péssima prefeitura do Ricardo Nunes. Se o Datafolha não tiver acertado e vir o Boulos, por exemplo, a gente vai ter uma catástrofe nessa cidade. Eu espero, assim como em todas as outras eleições, que o Datafolha esteja errado, que é cultural. Isso é uma opinião, tá? Sobre a mudança de comando da companhia, primeiro você tocou no nome do Tales. Tales Gomes, parabéns por ter tomado a decisão de ter colocado uma mulher para dirigir o grupo. Eu acho que você vai ganhar muito em sensibilidade, vai ganhar uma mulher que, de fato, vai governar de um jeito diferente do seu. Então, você vai ganhar muito no seu grupo empresarial. Parabéns pela humildade de reconhecer seu erro. Você falou o nome errado. A presidente do meu grupo agora chama Patrícia Pimentel. Você falou Silvia. Falou Silvia. Só para honrar ela, que eu acabei de vir da reunião lá. Tá bom. Inclusive, você assistiu a reunião ou não? Não Depois assiste. Como a gente está numa expansão global com as empresas, a Ana Lucchini, que foi para a França para multiplicar o nosso ecossistema para lá, ela seria a pessoa que iria virar CEO, porque ela era CFO, ela veio de banco. E na reunião hoje, que foi transmitida, e ela estava presente, eu até honrei ela subiu no palco e falei, seria você. A Elis, que foi para multiplicar nossas operações para os Estados Unidos, seria a segunda mulher. A minha esposa já recebeu esse convite para liderar, porque ela veio de contabilidade, ela é uma ótima gestora, e ela não quis. A minha esposa não quis. Eu fiquei maravilhado de saber que você leu o livro dela. Qual foi o livro que você leu? Esse livro em que ela fala qual que a mulher é o nome do livro? Mulher substituível. Pois mas qual que é o nome do livro? Honrar o papel da mulher. Não. Eu acho que é o papel da mulher. Mas você leu o livro ou foi li um o trecho? livro. Não, eu li o livro inteiro. Entendi. O livro chama... Honrar... Não é esse não. O livro se chama... Ele está aberto, tem um PDF aberto na internet. A Verdadeira Força da Mulher. A Força da Mulher. A Verdadeira Força da Mulher. Eu fiz o prefácio desse livro. Fiquei encantado de saber que você leu esse livro. Quando ela falou que a mulher é substituível, todos nós somos. Homens, mulheres, todos, o Silvio Santos, todo mundo. A gente vai continuar vivendo. O SBT não vai acabar porque o Silvio Santos foi embora. Essa eleição, o Marçal vai ganhar e vocês não vão ficar chateados. Todo mundo é substituível, O Covas era o prefeito e aí ele foi substituído por um cara que tem perfil de vereador. Todos nós somos substituíveis. Agora, a Patrícia, que acabou de assumir o comando do nosso conglomerado aí, que é a plataforma internacional, todas as roads, empresas de aviação, de escolas, e hotelaria, fazenda do nosso grupo, desejo boa sorte para você. Você é uma mulher guerreira, ela atravessou muitos problemas. Depois você assiste a transmissão. Eu falei que eu só aceito pessoas liderarem meu grupo se essas pessoas crescerem rápido na vida. E ela cresceu muito rápido. Desde quando ela entrou, ela era minha aluna, foi minha mentorada. E hoje ela é presidente do nosso grupo. E a minha esposa, que ela é majoritária junto comigo em todos os negócios. Sem a aprovação dela, eu não elevei ninguém a governar essas empresas. E hoje assume o mandato, então, a poderosa Patrícia Pimentel. Lembra que eu te dei o recado, garota? Conquiste as pessoas. Não use desse cargo para... E por que só agora? Porque tava vago o cargo. O Tássio Renan, que é um advogado, que era o presidente do grupo, ele foi afastado por causa da eleição. Tá na sua campanha, inclusive, né? Sim, ele saiu da presidência do grupo porque ele tem uma inclinação política, veio de uma família política também.
Eu fiquei contrariadíssimo. Ele estava no mandato, geralmente o mandato de CEO nas nossas empresas dura 1 ano. E ele não conseguiu concluir porque ele resolveu entrar na política junto comigo. E eu tive que desconectar ele na fase pré-eleitoral da campanha para estar junto comigo. Então o cargo estava interino na mão do CFO. E aí a gente resolveu colocar a Patrícia, porque a Patrícia é monstruosa na comunicação e na gestão. A mulher é guerreira mesmo. Bom, eu queria voltar um pouco a essa coisa do debate, porque ficou para a gente falar aqui sobre o caso da cena em que o senhor aparece na ambulância tomando oxigênio depois de tomar a cadeirada do Datena. Circulou na sexta-feira um vídeo em que o senhor disse que a cena foi montada. Não falei isso. Não, o senhor disse assim, vou abrir aspas, não precisava daquela ambulância. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. É isso aí. Numa referência à sua equipe, Sim, assim entendo. sim. Dava para ir correndo para o hospital tranquilo, não é insuportável, fecha aspas. Depois teve um evento de campanha em que a Folha de São Paulo perguntou para o senhor novamente sobre o episódio. O senhor disse assim, eu achei patético eles terem postado aquele vídeo, eu dentro da ambulância. Eu não autorizei aquilo, eu achei patético. O senhor não manda na sua campanha? Manda. O problema é que às vezes a pessoa está emocionada e quer mostrar coisas que não precisa de mostrar, né? Não poderia ter dito, por exemplo, Poderia. não faça eu falei, isso. Não, mas eu nem estava sabendo que estava postando. Depois que eu mandei resolver isso, já tinha ido para 10 mil Instagrams. Aí ninguém segura nunca mais. Quando eu falei e ratifico, quando eu falo que dava para ir, eu sou um Ultraman. Eu corri 84 quilômetros com o tendão inflamado. O que aconteceu ali de fato, para você ouvir da minha boca, é que eu fui agredido e a maior parte da imprensa relativizou isso, né? Tipo, nossa, ele mereceu. Como se a mulher que anda de minissaia merece ser assediada sexualmente. Como se a mulher que enche o saco do marido o marido ganha autorização para bater, né? Sempre o que é agressor sempre vai estar errado. Então o Datena, ele mostrou o destempero. Inclusive a gente vai colocar na escola pública a inteligência socioemocional para a gente não ter esse tipo de gente. Imagina governando a cidade. Ali ao vivo, em rede nacional, você ser agredido por uma pessoa. Demorou um pouco para o senhor falar. Podia ter falado no hospital no dia seguinte, por exemplo, né? Olha, cena... Não, mas ninguém... Demorou um pouquinho. Mas quem falou que tá demorando é você. Eu falei 3 abertamente. dias pra dizer que... Não, 3 dias não. Eu falei abertamente. Agora vocês não têm que estar envolvidos na minha vida o tempo inteiro. Se me perguntar, eu respondo. Nunca neguei. Vamos lá. Vamos reconstruir os fatos. Eu recebi a cadeirada. Inclusive, tive que engessar ontem, porque eu tô sendo exprimido nos eventos. E aí não tá melhorando. Eu tô com a fratura nível 2 nesse dedo aqui. E ontem o doutor Rafael, ortopedista, viu e teve que engessar, porque não tá parando. E toda hora alguém quer tirar foto e acabou me espremendo. Então, eu engessei ontem pela primeira vez. Ele vai reavaliar mais uma semana. Se não conseguir, vai ficar mais uma. Ele falou que em 15 dias dá para resolver isso aqui. Vou reconstruir os fatos. Quando o Datena, né, com comportamento análogo a um orangotango, desfere aquela cadeira sobre mim, eu coloquei as 2 mãos e tirei a minha cabeça um pouco para a esquerda. Esse dedo aqui sofreu a pressão inteira. Na primeira, ele fez isso com a cadeira, ele foi arremessar a cadeira, ele foi o segundo golpe. No arremesso da cadeira, ela pega bem aqui, e aí eu tenho até agora, né, a mancha aqui. Eu mostrei ao vivo já em 2 programas a mancha que ficou na costela, que é o 6º arco costal. Então tive fratura no dedo, na base do polegar e aqui. Aqui mesmo não tem nenhum problema, é só nesse lugar aqui, ó. Eu tava indo pra minha escolta. Eu não queria entrar em ambulância. E alguém falou assim, ó, é a parte que você não vê no vídeo, mas eu te explico o que aconteceu desse jeito. Eles falaram assim, ó, pessoal, cara, se você tiver uma perfuração no pulmão, é melhor você ir. Aí eu dei uma olhada, falei, perfuração no pulmão aonde? Por quê? Porque eu tava respirando e quando chegava em 70% da respiração começava a doer. Aí eu falei, então vamos na ambulância. E aí a gente saiu na ambulância. Eu achei patético ter filmado e mostrado foto de ambulância e tudo. Eu achei, reprovei e quase desliguei a pessoa que fez isso. Cheguei no hospital... Não era fácil só apagar o vídeo? Mas se postar qualquer coisa, em 3 segundos o povo na internet já pega e fica tá todo mundo apaixonado com o que tá acontecendo. Não apaga. O que você coloca não tem como apagar mais. Bom, então isso foi uma... Só terminando. Desculpa. E aí, chego no hospital, fiquei 3 horas dentro de máquina de ressonância magnética e de tomografia. Terminou, eu respondi, né, num tom de brincadeira, porque eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Então, sim, se fosse pela minha vida, dava para ir correndo. Eu sou muito tranquilo com isso. Não neguei nenhuma vez. Inclusive, o evento que eu deixei filmar, tinha 30 pessoas filmando. Aquilo ali para mostrar de fato que eu não sou vitimista, e não sou. E continuo firme, sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem o braço direito para se mover.
Sem tudo, sem rede social. E você vai ver que o herói não é eu, o herói é o povo de falar. A gente não aguenta mais esses políticos, estão querendo parar esse cara de qualquer jeito. Candidato, o senhor tem usado bastante a carteira de trabalho, né, como um símbolo aí da sua campanha, tanto para atingir os adversários, como para produzir alguns memes. Mas as suas empresas, essas que o senhor mencionou para Maria Cristina, inclusive que estão fazendo uma expansão global, elas colecionam alguns processos trabalhistas justamente de funcionários que dizem não receber direitos trabalhistas. Tem pelo menos 12 ações nesse sentido. Além disso, o senhor estava falando do conglomerado e da expansão dele. Uma das empresas o senhor deixou de declarar, né, quando o senhor declarou o seu patrimônio para a Justiça Eleitoral e para a Receita. O senhor é uma empresa que vale cerca de 22 milhões, a Flat Participações. Isso tudo não é um contrassenso em relação ao que o senhor prega, tanto em termos de prosperidade das suas empresas, quanto da importância da carteira de trabalho como esse veículo para a autonomia das pessoas? Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem doando e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem entrar. Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência como empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser empresário. Mas isso é o seu passado. O senhor tem coordenação, o senhor tem Se você deixar, eu posso responder. Eu estou dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Quando você fala, né, o nosso grupo hoje é avaliado em 5,2 bilhões de reais. Esse é o grupo, não sou eu. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita... O senhor não informou a Receita, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. Vou te explicar. Quando a organização empresarial fica debaixo de holds, eu tenho acho que 7 holds. Tem hold de loteamento, de construção civil, hold que participa de startup, eu tenho várias holds. Se você... Alguém falou, mas as cartas... Deixa eu te falar, você imagina ter só 12 processos trabalhistas num conglomerado que vale 5 bilhões de reais. Isso é ínfimo. Eu nem preciso resolver coisas desse jeito. Todo mundo que fala que precisa de alguma coisa, eu atendo prontamente. Difícil é você me ver tomando um processo. O grupo inteiro tem mais de 110 processos. 110 processos para um grupo desse tamanho, com dezenas de empresas, é nada. Nós estamos no país do processo. 98% dos processos trabalhistas mundiais são do Brasil, pra você ter uma noção. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora, é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas. Eu já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. Mas o senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário? Não foi sendo coach nem empresário. Foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas duas coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem, não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público, não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. Candidato, posso fazer uma pergunta? Claro, sempre. Na semana passada foi divulgada uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo na área de mobilidade. Ela está mostrando o seguinte, que quem usa o transporte público está demorando mais hoje, 2 horas e 47 minutos, do que no ano passado. E quem está no carro leva agora 18 minutos a menos. Vou te dar um exemplo do meu cotidiano. Eu desço no terminal Bandeira, pego um ônibus lá, 5 quilômetros de corredor de ônibus. Em 2021, quando a rádio mudou para cá, eu demorava cerca de 10 minutos. Hoje são 17, 20 minutos. E numa reunião com taxistas recentemente, o senhor prometeu que liberaria o táxi sem passageiro nos corredores. Um ônibus articulado, candidato, leva 100 pessoas. Um táxi leva 3, 4. O senhor não acha que essa medida vai prejudicar ainda mais quem usa o transporte público? A gente vai criar 2 milhões de empregos nas periferias. E o Ricardo Nunes, que é o prefeito, ele prometeu fazer 40 quilômetros de corredores e só fez 7. Então vou ter que concluir promessa dele para aumentar os corredores. E a grande verdade é que o taxista,
se ele pode ir com um passageiro, aonde que ele está indo com um carro que é chamado táxi, se ele não está com o passageiro? Ele está indo buscar o próximo passageiro. Então, sustento isso. Agora, a questão de mobilidade, a coisa mais inteligente que tem para resolver na cidade de São Paulo é esse cinturão de empresa, que é uma faixa de 120 quilômetros dentro das periferias. Para você que é ouvinte ter a dimensão do que significa isso, 2 milhões de empresas significa um emprego para cada empresa que existe em São Paulo. São mais de 2 milhões de CNPJs. Ou 2 mil empregos por periferia, que dá 2 milhões de empregos. Quando você faz isso, o que você vai ter na cidade de São Paulo? Você vai ter um desafogar disso. Segundo a proposta inteligente do Trânsito São Paulo, de 350 a 500 mil carros entram na cidade de São Paulo vindo das 38 cidades que fazem parte da região metropolitana. Os bolsões nas 10 rodovias, Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, Raposo, todas as entradas vão ter estacionamentos que vão interligar com a rede de transporte da cidade. Então, se eu consigo, com esse cinturão, que eu estou chamando ele de amortecedor de fluxo, onde pessoas não vão querer de forma... tudo no mesmo horário, invadir o centro expandido da cidade. Você que mora na quebrada, tendo emprego aí perto, a gente vai mudar a realidade. Nós vamos continuar, vamos ter que fazer o que ele falou que ia fazer, que ele não conseguiu. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras do futuro ex-prefeito, só que ele não conseguiu terminar corredor de ônibus. Já respondi sua pergunta, eu sustento, é isso que nós vamos fazer, porque nós vamos descentralizar isso. Até a criação de todos esses empregos... Muita gente vai estar dentro do ônibus ainda por isso que tem que concluir. Com o carro vazio. Não vai disputar o lugar. Não, eu acho justo o seguinte, concluir a promessa. A promessa do Ricardo, que ele não está dando conta de fazer, a gente vai ter que terminar de fazer, que é aumentar esses corredores. Agora, você não está entendendo. As primeiras obras, a geração de emprego, a gente vai gerar nos primeiros meses 30 mil por mês, 40 mil, 50 mil novos empregos. É progressivo. Os estacionamentos, esses bolsões, que a gente vai colocar com que essas pessoas, elas cheguem mais rápido no serviço, elas gastem menos para andar dentro de São Paulo, porque quem vem de fora vai de 1 a 2. Vai interligar com quais redes? Já sabe quais estações? Todas as mais próximas. Tanto hoje, né, para resolver, antes de colocar a questão do teleférico, as primeiras conexões vão ser através de ônibus. Aí você troca 80 pessoas. Mas vai ser obrigatório? Porque a pessoa só faz se for mais conveniente. Não, mas né? vai ser mais conveniente para ela, vai chegar mais rápido, vai ser num cenário que ela não estressa. Imagina, você fica 40 minutos. É outra cidade, né? Não é outra cidade, isso é só um bolsão. Isso não é novidade aqui, não. Lá em Balneário Camboriú, como fizeram grandes prédios, eles não conseguem trafegar, eles vão aplicar essa solução. Lá o povo é muito unido e isso é só um exemplo, né? Que é só uma ponta de uma praia, o Balneário Camboriú. O problema é que as entradas de 350 a 500 mil carros, a gente tem problema de lentidão no trânsito, a gente tem problema de poluição, a gente tem diversos outros problemas. Sobre os empregos na periferia, a ideia é levar empresas para a periferia também. Como é que o senhor vai fazer isso? Porque outras gestões já tentaram e não conseguiram. É um tripé, né? Primeiro é estimular quem já tem empresa a expandir. Segundo, quem quer ser empresário, a gente incentivar. Porque a marca do meu governo, o tripé do nosso plano de governo é isso aqui, ó. V de virtualização, E de empresarização e M de mudança de mentalidade. Então, em 3 aspectos. Aumentar um posto de trabalho, e esse posto de trabalho pode ser remoto, isso na periferia. Hoje a gente usando tanta tecnologia, tem gente que se arrasta na cidade por 3 horas. Aí essa pessoa chega num trabalho para abrir um computador igual vocês estão aqui, para entrar numa plataforma digital que dava para acessar da casa dela. Então, nós vamos estimular esse tipo de emprego nas periferias. Segundo, e por último, né? Trazer empresas de fora. Quando a gente vai pegar... O meu desejo é já qualificar nosso povo, e é isso que nós vamos lutar, para trazer empresas do futuro. Por exemplo, Cyber Data Centers para cá. Aí a gente vai ter que usar grandes negociadores para trazer empresas de tecnologia para cá. Eu não quero empresas que soltam fumaça. Não vai ter indústria aqui. A gente até perdeu essa vocação como cidade. Porque a gente vai trazer empresas de tecnologia, de Cyber Data Center, para quê? Para ser esse polo e a gente qualificar nosso povo, que a gente também vai perder os empregos tradicionais. Tem uma previsão mundial que nos próximos 15, 20 anos a gente tem uma migração de empregos aí de perder 300 empregos tradicionais. Então, assim, a inteligência artificial, a robótica, a nanorobótica, os algoritmos estão dominando tudo. Por exemplo, eu fui atendente de call center. Esse emprego de call center dificilmente vai existir nos próximos 20 anos. Eu fui atendente, eu fiquei 1 ano atendendo, eu lembro do número, nunca vou esquecer desse número. Eu fiz atendimento de 11.334 ligações. Hoje uma automação faz isso sozinho.
com a voz da pessoa que você quiser. E o estímulo para essas empresas seria isenção de impostos? O que exatamente? Sim, como é imposto de serviço é da prefeitura e convênio com o governo do estado naquilo que é ICMS. Deixa eu entrar nessa coisa do imposto, porque o senhor recentemente disse que tinha convidado o Marco Sintra para ser seu secretário da Fazenda. Sim. Ele disse que aceitou, inclusive, seria uma espécie de Paulo Guedes da sua prefeitura, alguma coisa assim. O Marco Sintra, mais uma vez, já falou, inclusive na época da reforma tributária, que ele era a favor da cobrança de impostos sobre todo mundo, inclusive fiéis de igreja seriam tributados se contribuíssem com o dízimo. Eu queria saber, o senhor já disse que era contra o dízimo, depois falou que mudou de opinião, porque na época que o senhor era contra o dízimo, o senhor tinha cabeça de pobre. Quando o senhor deu essa declaração, o senhor era comunista. Pobre, não, cabeça de comunista, é isso mesmo. As duas coisas estão na sabatina do O, assisti lá direitinho, fiz minha lição de casa. E aí eu queria saber se no eventual governo seu, com o Marco Sintra na Fazenda, o senhor vai ser a favor da cobrança de impostos sobre igreja, sobre dízimo. A prefeitura tem pelo menos 3 impostos, IPTU, ISS e TBI, que poderiam entrar nessa... Se a igreja não ajudasse com a questão social, tirando gente das ruas, restaurando casamento, ajudando a moldar o caráter da sociedade, eu seria. O senhor já falou para o Sintra que as igrejas no seu governo não pagaram imposto. Falei para o Sintra não, quem governa sou eu e o Sintra ele vai entrar debaixo disso porque o povo votou foi em mim. Eu confio nele e o povo votou em mim. Eu sou o cargo máximo, que é o maior servo de todos. Então vou te explicar. Uma empresa paga imposto e uma igreja não paga imposto. Por que a igreja não paga? Só perguntar para todo mundo. O que uma igreja faz na sociedade? Várias coisas que a sociedade nossa, né, através do poder público, gasta dinheiro, a igreja católica, a igreja evangélica, os espíritas, que são o povo que mais contribui, que são mais caridosos. Se você cobrar impostos dessas instituições, não faz sentido porque elas já estão ajudando o Estado. Inclusive, as pessoas que estão dando dízimo já pagaram. Presta atenção nessa informação. Quem deu o dízimo já pagou o imposto disso. A gente tem uma carga tributária de 43% no Brasil. Já batemos 2 trilhões de impostos. Esses incompetentes estão governando o Brasil, hoje, 70 mil políticos, fez com que cada um aqui nessa mesa devesse 40 mil reais cada um. Nós temos quase 7 trilhões de endividamento. Na época do Brasil Império, teve uma revolução aqui no Brasil praticamente, chamando o imposto de 20% de quinto dos infernos. Hoje a gente vive nos 2/5 dos infernos e a gente, de fato, está achando isso normal. Se fosse pelo menos devolvido em benefício para nós, era uma coisa. Agora, a igreja já ajuda. Todas as religiões, elas já ajudam a sociedade e essa é uma forma delas já devolver. Elas não estão fazendo clubes sociais. Elas já devolvem isso para a sociedade. Então não faz sentido tributar mais uma vez quem já está ajudando a sociedade. Candidato, eu gostaria de saber o que o senhor pensa dos CELs como modelo de escola. Se o senhor sabe quantos existem na cidade, se pretende construir novos desse modelo, em que regiões eles seriam mais necessários? Nós iremos apostar na escola olímpica. Nós vamos transformar dentro da possibilidade a maior parte, né, do que a gente já tem de infraestrutura e pegar mais de 40 mil imóveis que a prefeitura tem para fazer o modelo de escola olímpica. Por que escola olímpica? Porque o esporte molda caráter. O que significa esse negócio? Hoje tem 80 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Você não acha um esportista em situação de rua. Você acha gente que teve problema com a agiota, desilusão amorosa, desemprego, vários tipos de problemas emocionais, mas você não encontra esportista que já viveu de alto rendimento, de competição. Eu sei que a marca dos CELs é da Marta, ela que fez e tudo. E eu não tenho apego se o nome é esse ou aquele, mas nós vamos transportar a cidade de São Paulo e a escola municipal numa escola do futuro. O que é essa escola do futuro? São mais de 60 modalidades esportivas. A gente não vai ter uma quadra para 3, 4 esportes. Vai ser centros olímpicos. E a gente vai bancar. Inclusive, eu estava em Heliópolis ontem, uma garota que venceu um campeonato. A menina tem 12 anos de idade. Ela venceu um campeonato e me deu o troféu dela. E aquilo mexeu muito comigo. Inclusive, você pode entrar no meu Instagram agora para você ver. Eu vou pedir para minha equipe postar. Pablo Marcal por... A gente vai bancar quem? Nós? Iniciativa privada. Nós, iniciativa privada. É o povo. Privada. É porque o povo quer iniciativa privada. Eu ganhei o troféu dessa garota, eu quero que posta, por favor. E eu falei, não posso levar. E ela chorando falou, eu quero que você leve. E aí eu falei, qual que é o recado que você dá para as crianças que não praticam esporte? Ela falou, o esporte molda caráter. Ou seja, a escola pública vai ser voltada para isso. Não vai ser só um lugar de recreação, nem um lugar de ocupação. Nós vamos fazer com que os jovens tenham
uma via esportiva. Vai escolher 3 esportes, Não, mas aquele sem que tiver dúvida. maior Eu só vocação. queria insistir porque eu perguntei dos céus justamente porque eles já têm essa vocação, tem quadras, Não é tem olímpico, piscinas. é o que eu falei. Tem 5 esportes, 6 Eu esportes. queria insistir na minha pergunta, se o senhor tem ideia de quantos já existem na cidade e em que regiões seria necessário construir novos equipamentos, porque se o senhor partir dos equipamentos, é só por essa estrutura Sim, olímpica. a gente precisa de 1.000 centros olímpicos. Vai 1.000? custar 1.000, custa R$1,5 bilhão. A gente gasta R$1 bilhão tirando gente da rua e aumentou 23%. Ano que vem, 2025, a gente vai ter um orçamento recorde na Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. Mas o senhor sabe quantos já tem? Porque são escolas bem grandes. É bem pouco o que tem. É bem o que a gente pouco. Quantos precisa são? é pouco. É insuficiente para a gente Muito tratar. menos de 1.000 em todos esses anos em que foram Não, você construídos. imagina. Tem 56, Você portanto imagina. 1.000 parece Ou meio seja, ilusório. é muito pouco, porque a iniciativa privada é que vai ajudar nisso. 1.000. Vai ser A troco de quê? A troco de ter o nome da empresa lá falando que é patrocinador. E os terrenos, as desapropriações? Desapropriações e troca, permuta dos 41 mil imóveis que a prefeitura tem, o Bananinha não sabe o que fazer com eles. Candidato, eu queria falar de Guarda Civil Metropolitana. Vamos lá. O senhor está propondo no seu programa de governo câmaras em caminhões de lixo. Mas não fala de câmaras nos uniformes da GCM. O senhor diz que vai... Desculpa, você está falando câmera. Câmera. É, Essa daqui que você está falou gravando câmara. o senhor. É câmera. Tá bom. E disse que ia triplicar o número da guarda e depois o senhor voltou atrás. Voltei atrás? Não, voltei com informação nova. Aí a gente fala dela. E só para acrescentar também uma informação nova, o senhor falou carga tributária de 43%, o Observatório de Política Fiscal fala em 32,4%. Só se for em outro país. Então, o senhor diz que vai equipar a Guarda Civil Metropolitana com equipamentos de ponta. Não diz quais. A Guarda Civil Metropolitana, na sua eventual gestão, terá câmeras? Não é a prioridade de colocar isso na guarda, porque ela não é uma polícia ostensiva. Tem a PEC 57 tramitando no Congresso Nacional para fazer a guarda virar polícia. E eu acredito que isso vai ser muito bom. Mas a Guarda Civil tem fuzis. Sim, mas por quê? Sim. É uma parte, né? Não é toda ela que tem fuzil. A gente precisa de ter essa contenção, mas com a Operação Delegada, e depois que eu voltei de El Salvador, inclusive quem está ouvindo, escute um lugar que não é utopia, existe, eu tive lá. Eu fui em El Salvador, é o primeiro país do mundo que não tem um homicídio em 695 dias, até 17 dias atrás que eu estava lá. E aí sentei com o ministro da Justiça, o ministro de Segurança, o Gustavo, e ele deu todos os códigos. Eles erraram em várias coisas para conseguir esse milagre. Não tem nenhum país do mundo. Pra você ter uma ideia, o Japão, que não assassina ninguém, salvo engano, tem 900 homicídios em um ano. É um absurdo. E é a terceira maior economia do mundo hoje. Lá é 0 homicídio em 695 dias. Isso até o dia que eu fui, né? Já deve ter passado de 700. Quando eu volto, eu percebo que é o seguinte, a escala e o crescimento, né, de aumentar a guarda não é tão efetivo como a gente aumentar a operação delegada e estender ela, inclusive, para a Polícia Civil, porque aí dentro do nosso plano de governo tem um anticrime. O anticrime vai começar a rodar dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer um jejum de crime aqui nessa cidade. Vamos fechar as entradas dessa cidade junto com o governo do estado, pedir auxílio do governo federal. Nós vamos fazer um cerco e a gente vai implementar uma questão que chama análise preditiva. Quando você misturou o assunto de câmera no caminhão de lixo, que é de zeladoria e não de segurança pública, aquela câmera é para já usar um recurso que tem disponível com o contrato que a gente tem. Ao invés da gente ter um carro a mais, a gente vai monitorar para poda de árvore, né? Se a árvore estiver invadindo a rede elétrica, isso já vai ficar registrado e já colocado numa fila com georreferenciamento. Vai mapear buraco na rua, vai mapear lixo pela cidade. Então, isso já existe, né? Não vamos criar, não, nós vamos implementar. Então, esse assunto é zeladoria. E faço votos para a Guarda Municipal. Nós vamos valorizar vocês e faço votos. Inclusive, conte com minha influência como prefeito, né, para pôr uma pressãozinha no parlamento para a gente conseguir aprovar a PEC 57, que vai tornar a Guarda com poder de polícia para servir melhor e ter mais competência aí para atuar. Vou só pegar um ponto só sobre El Salvador, candidato. Nayib Bukele, que é o presidente, ele é um autocrata. Ele está renovando um estado de exceção para governar, prendeu 70 mil pessoas, julgou não de forma individual, julgou em forma de grupo. Ele mudou a Constituição para poder se reeleger, mudou todos os membros da Corte Suprema, ou seja, diminuiu a criminalidade num custo que é de 70 mil pessoas presas e foi denunciado por vários tribunais internacionais. Então, o que o senhor viu lá em El Salvador que pode ser usado em São Paulo e o que referenciar um ditador diz sobre a sua visão com relação à democracia?
Na verdade, eu fui ouvir o povo também, né? O povo tá encantado. Teve os exageros, inclusive eles assumem os exageros. Se a gente não juntar o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, a gente vai ser engolido pelo crime organizado. O que eles fizeram? Agora vou dar minha visão de jurista, tá? Nosso Código Penal da década de 40, ele precisa de ser revisto. Só um pouquinho. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, precisa ser revista. E uma coisa que eles fizeram lá que é assombroso. Se você for pego cometendo um crime e for de Gangue. facção criminosa, As maras. você tá perdido. Ou seja, como é que faz para combater o crime organizado? É tão simples. Para combater o crime organizado é o seguinte, você tem uma pena se você executar um crime. Se você for de crime organizado e comprovar, essa pena sua vai ser o dobro. Aí você fala, meu Deus, é claro, eles fizeram da forma errada, não tem como sustentar isso. Agora o resultado é impressionante, todo mundo ama o cara. Os fins justificam os meios, então? Aí eu vou te falar, se o Ministério Público estiver junto, o Judiciário e todo mundo, eu Mas animo... essa estrutura é uma estrutura de democracia. Sim. No caso dele, não tem democracia. Ele ganhou no voto, igual o Lula. Ganhou no voto e tá tudo bem. Agora, o que ele fez, a gente faz sem... Quais foram os exageros que o senhor disse que ele cometeu? De fato, pegar um monte de gente e prender só por Sem ter o devido tatuagem de processo. uma facção criminal. Então, Ó, o prefeito ele não pegou faz isso. presídio. Não, ninguém tá falando de prefeito. O Bukele, já que você trouxe ele pra discussão, ele foi Não foi o prefeito. senhor que trouxe, candidato. Não, ele que falou Bukele, Não, eu falei o El senhor citou Salvador. El Salvador. Não, senhora, É quem governada falou pelo Bukele foi ele. Ele que falou governada Bukele. pelo Bukele, ele é o Mas eu não governador falei, do eu não estado. falei de Bukele. Mas eu Ele achei falou. interessante porque é um exemplo Eu que só- se cita como copiável Não, e tem é- muitos problemas. É o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. Mas E o aí você Brasil- vai num outro país que tem 0 a 695 dias. Não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte, o prefeito é uma não morte tem pela competência. outra, né? É a morte de, é uma Não, morte mas ele não pela matou, outra. não. Ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém, não. Quem matou foi o crime organizado. Sabe o que aconteceu? O Gustavo, inclusive eu tenho filmado, eu fiz o documentário para soltar para o Brasil inteiro ver. Vou soltar agora. O crime organizado penalizou quem não assumiu que era do crime. Não tinha para onde escapar. O crime organizado, quando viu o cara falando que não era, ele ia ser penalizado de qualquer jeito. Ou então você vai pegar o dobro de cadeia. O que eu quero que você entenda? O Estado nosso, brasileiro, é um Estado que quer libertar, inclusive o Bolis, quer libertar 24 mil, isso é coisa do pessoal, libertar 24 mil traficantes, apoia de fato a descriminalização das drogas. Todo ano de eleição ele tem que dar uma frenada e muda, e a parte da mídia que é militante fica desesperada em relação a ele. Agora é o seguinte, os mais ricos podem ter sua segurança, os mais pobres não. Então, na hora que a Vera bateu na mesa, eu falei, quando você tiver um filho assassinado, é igual uma roleta russa. Nós estamos numa sociedade onde a gente está protegendo bandido, onde tem bandido dentro da prefeitura, e de fato, o que está acontecendo? A gente fala, não, a gente tem que ter os direitos humanos. Os direitos humanos tem que ter sim. O direito humano da sociedade viver em paz. Se o bandido quer ir contra o pacto social, ele tem que pagar. E eu quero dar um recado para a cidade de São Paulo. Essa vai ser a última geração do crime. E eu vou te falar por quê. Se a gente não conseguir resolver de forma abrupta como ele resolveu, que eu acho que a gente não dá conta, tá? Nós não temos estrutura para fazer isso. Nós vamos resolver de um jeito que vai demorar, mas vai ser a última geração. Nós vamos colocar esporte em todo mundo. Nós vamos empresarizar a escola. Como que é empresarizar? Quem aqui não quer ter seu próprio negócio? Quem quer ficar a vida inteira ganhando um salário? Eu duvido. Você que está me assistindo, você quer ficar pilotando para Uber até que dia? Você que é taxista, você não quer ter a sua frota de carro, você não quer mexer com outros negócios, você quer ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa? Eu acredito que não. Então a empresarização vai começar na escola e vai ter um braço de ensino em todas as empresas. Podem contar com isso, que a educação na cidade de São Paulo vai ser continuada para a gente ensinar o brasileiro. São Paulo é o futuro do país e eu peço uma chance para vocês votarem no 28, no dia 6, a candidato, revolta do povo. Já que o senhor retomou aí o assunto da saúde, o senhor fala também em atualizar o currículo escolar, né, para incluir disciplinas, empreendedorismo, entre outras coisas, né, além da escola olímpica. Essas novas disciplinas, isso aconteceria no contraturno da escola? Então seria, imagino que seria, Não só extra, que sim. mas também por EAD. A gente vai implementar até conseguir colocar isso oficialmente na grade curricular. Eu estou imaginando que o senhor também está falando de escola em tempo integral, né? Sim. Tem um cronograma para isso? Parte dela e a parte do integral, transformando em escola olímpica, é ter esses centros. Esses 1.000 custam 1,5 bilhão, que é completamente... Se a gente for bancar com o dinheiro público que a gente tem, com permuta diária a gente também tem área, tanto da prefeitura como com convênio no estado.
O que a gente quer fazer é o seguinte: se o aluno estuda de manhã, ele mexe com o esporte à tarde. E o aluno que estuda à tarde, ele mexe com o esporte de manhã. E as disciplinas seriam dentro essas novas São disciplinas? extra. Primeiro extra. O senhor tem um cronograma de escola integral? O cronograma nós vamos apresentar no dia 6, na hora que vocês votarem no 28. Bom, Candidato, o seu partido não tem nenhum vereador. O senhor estava nos dizendo que tem pouco mais de 50 candidatos. 51. 51 candidatos a vereador. Como é que o senhor pretende governar com a Câmara Municipal? Que concessões o senhor pretende fazer à Câmara Municipal para conseguir governar? Afinal de contas, é a Câmara que vai ter que aprovar todos esses suas propostas. Minhas não, nossa. É o seguinte, eu não tenho vontade nenhuma de governar sozinho. No sistema tripartido de governo, a gente precisa do legislativo. Então, se a gente precisa do legislativo, ganhamos a eleição no primeiro turno, que eu acredito nisso de verdade, tá? Pela onda de crescente. Eu cheguei com 5%, 7%, aí foi subindo, aí nós estamos lá na Veritá com 34% ou 35%. Estamos em primeiro lugar, deslocado dessa galera. Infelizmente, o que a maior parte da mídia usa, que é o Datafolha, erra com convicção todas as vezes. mais de uma, Quest também, tá todo mundo na mesma linha. Então você vai ver o que vai acontecer no dia 6. O povo, a revolta do povo contra o Instituto de Pesquisa, porque tem a máquina municipal, estadual e federal. Esses caras investem muito dinheiro para manipular as informações e as emoções de vocês. O que a gente vai fazer? No dia 6, já primeira coisa, compartilhar com... Vou chamar 30 partidos políticos, vou chamar todo mundo, é muito bem-vindo para entrar no processo seletivo, só que eu não entrei vendido. Eu não aceitei bandido ser vice meu, eu não aceitei fazer coligação com quem queria já pegar a prefeitura. Se você votar no 28, você está votando certamente em alguém que não deve a prefeitura, a não ser para o povo. Então, até agora, no processo seletivo, coloquei o Sintra, que é um cara fenomenal, foi secretário de Receita Federal, formado em Harvard, um cara absurdo, um cara experiente. Não teremos companheirada, não teremos nenhum cargo definido ideologicamente, não teremos de forma nenhuma gente incompetente. Porque nas minhas empresas eu não deixo ter nem parente, que eu sou enjoado com isso, imagina na prefeitura. Mas eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor vai negociar com os vereadores. Então, vai ter o processo seletivo. Não. Os vereadores foram eleitos, serão eleitos. Então, isso é questão de relacionamento. Pessoalmente, com cada um, eu tenho tempo para isso. Hoje eu sou um cara da iniciativa privada, que é o povo com o CNPJ, nada mais do que isso, vocês podiam aprender, todo mundo está ouvindo, iniciativa privada, empresa, não é algo do mal, é uma pessoa que tem um CPF, que foi lá e registrou um CNPJ para defender um movimento. Então, eu vou conquistar eles, isso é uma coisa nítida. A gente teve um prefeito aí que tinha uma ampulheta, e dava 1 minuto para cada um falar, eu vou investir, eu vou conectar que a gente com as sabe pessoas. como funciona a política, né? Tudo toma lá da cá. Então, mas é o que eu tô o senhor falando. mesmo critica e diz que é antissistema. Então, é o seguinte, tem que conquistar as pessoas. Eu estou fazendo uma força absurda para ajudar a eleger várias pessoas de outros partidos. Então, o Rubim, que é vereador hoje, ele já saiu, perdeu até o fundo eleitoral para me apoiar. Tá vindo pessoas dos partidos. Tem um deputado federal, que é o Daniel José, que ele é candidato a vereador. Ele é deputado federal hoje, ele é do Podemos, passou pelo nosso lado. Vários deputados, vários vereadores não tiveram coragem de vir, porque a ameaça você vê que o fundo eleitoral é feito também para sequestro emocional. Eles querem me apoiar, mas vão perder o fundo eleitoral. Inclusive, eu sou o único candidato a prefeito de São Paulo, entre os 6 melhores colocados, que eu estou em primeiro no caso, que não tem fundo eleitoral. Esse assalto ao povo de 100 milhões de reais, eu não faço parte disso, e vai ser a primeira vez na história que alguém vai ser prefeito sem usar dinheiro público. Só para completar, uma coisa que o senhor acabou de dizer, essa contestação permanente que o senhor tem feito das pesquisas, que o senhor vai ganhar em primeiro turno. Vai ganhar o povo. Se o senhor não ganhar em primeiro turno, o senhor vai contestar o resultado das urnas? Vou nada. Não tem possibilidade. Se você for na rua comigo, você vai ver que é primeiro turno. Todas as vezes nós somos manipulados emocionalmente por esse consórcio comunista do Brasil e tá tudo bem. No dia 6 você dá a resposta atacando o 28 lá, que é o dia da vingança. Nós conversamos aqui com o seu coordenador de campanha para a mobilidade, Felipe Sapará, e ele falou bastante sobre o teleférico. E aí citou La Paz, na Bolívia. Lá o sistema tem 30 quilômetros, transporta em média 300 mil passageiros por dia. O corredor aqui, dessa Avenida 9 de Julho, transporta 346 mil passageiros por dia. É o corredor mais movimentado da cidade. O senhor não vê maior eficiência no corredor de ônibus do que insistir em teleférico? Continua na questão de terminar os corredores, que o atual prefeito descumpriu essa promessa do Covas, né? Fez 7 quilômetros, sendo que a promessa era 44, ou 40, salvo engano. E até hoje acho que vocês não entenderam que o teleférico é para a comunidade.
O senhor falou que começaria na Brasilândia. Onde? Lá vai ter um metrô, provavelmente ano que vem. Como é que vai ser? É o seguinte, nós vamos redesenhar as favelas. Então não tem nenhum candidato falando isso. Tem aí no meu plano de governo, chama Comunidade Forte. Por que favela chama favela? Favela significa ausência do Estado. Por que o Boulos vai tomar um choque no dia 6? Vai tomar um choque porque ninguém acredita nas mentiras da esquerda mais. É uma falsa esperança. Tem gente que tá há 30 anos esperando alguma coisa e não chega. Se ele realmente quisesse defender a habitação, vou dar um código para vocês. Estão pensando em fazer uma miséria. A pergunta sobre o teleférico. Eu já respondi, inclusive. Tá respondido não, já. Lá na Brasilândia, onde é que vai ser? Como é que vai ser na Brasilândia? Aí é estudo técnico. É o seguinte, você tem um plano de governo, aí agora você ganhou. Qual que é o projeto que ganhou? Agora nós vamos investir nos projetos técnicos. Não é só La Paz, não. Madrid, em Orlando também tem. Na iniciativa privada. Aqui em Balneário Camboriú também tem. No Alemão parou por causa do problema de gestão. Em Barcelona também tem, com um terreno parecido com o nosso. Em Orlando é mais plano do que aqui e funciona. Tem. Então, assim, inclusive passa perto da minha casa. Eu tenho casa lá em Orlando e passa bem próximo da minha casa. Dá para ver o negócio funcionando e flui muito bem. Para a mobilidade, a nossa campanha é a que mais tem solução para mobilidade. Dos bolsões, usar a legislação. Hoje a lei de trânsito brasileira 9.503 de 97. Se você imaginar que hoje a gente pode melhorar em 16% a mobilidade da cidade, só liberando, virar no sinal vermelho, igual nos Estados Unidos, você que está ouvindo aí agora no carro, em 2025, nós vamos melhorar alguns trechos de 11% a 16% a mobilidade, a fluidez do trânsito, liberando virar à direita no vermelho, tratando ele como um par. E é assim há décadas nos Estados Unidos. E os radares? Radar só se tiver questão técnica. Não faz sentido essa indústria de multa. Hoje a cidade de São Paulo, ela arrecada 4 milhões por dia. Inclusive, se todas as soluções, vocês votarem no projeto 28, num futuro bem próximo, a gente conseguindo colocar esse amortecedor de fluxo, esses 2 milhões de empregos nas periferias, em breve o pobre vai parar de ser punido com o negócio de rodízio. Candidato, essa questão da Cracolândia é uma das questões mais ali importantes da cidade. O senhor acabou de citar um projeto assinado por deputados do PSOL para liberar usuários de drogas. O senhor participou de um podcast e aí falou o seguinte... quer usar a sua maconha, quer usar o seu crack, vai lá, fuma a sua maconha. Vou criar o ônibus do crack, é o ônibus da maconha. Pode fumar até 10 baseados de uma vez. O senhor vai plotar o ônibus e deixa a pessoa lá fumando a maconha dela e o crack. Queria entender o contexto em que o senhor deu essa declaração, que disse que o Ministério Público não ia deixar, mas que o senhor ia arrumar uns ônibus, o ônibus ia até ter ar-condicionado. Queria entender o contexto e se o senhor acha que isso é uma solução para a Cracolândia. Se o Ministério Público não vai deixar, então não tem como fazer. Isso não é a solução para a Cracolândia, né? Então, eu tô feliz de ver você falando uma conversa fora. Eu fiquei feliz de ver você ouvindo 4 horas de um podcast lá, que acho que foi no Flow que eu falei isso, né? Se o Ministério Público não autoriza, não tem como fazer, né? Então o senhor falou só porque tem muito maconheiro, né, na cidade. Então... é muito ruim você estar andando pela cidade e sentindo o cheiro de maconha. Eu que nunca experimentei, nunca usei, eu acho isso... não só acho, né? Agora, tecnicamente, olhando para a ciência, destrói neurônio, inclusive. E é uma fuga de estado emocional. E é tão ruim porque diminui a produtividade do povo e tem gente querendo descriminalizar a droga. Mas ela é natural. Cara, até mas água. Como você funcionariam beber 10 litros, esses ônibus? Não entendi. Não é proposta. Não era uma proposta. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas que estão na rua e fazer esses ônibus para acolher eles, para eles não dormirem na calçada. A proposta, a lógica dessa ideia do ônibus seria para isso. Para fumar maconha e o crack. Ninguém vai segurar eles, véio. Ninguém vai segurar esse povo na rua. Você dá conta de segurar? O povo tá lá na Cracolândia. Mas o ônibus é da prefeitura, eu não entendi. Não é a solução. Igual você falou, o Ministério Público não vai deixar. Que bom. Bom, o senhor falou já várias vezes, em várias entrevistas, de um projeto de construção de casas em Camizungo, em Angola. Sim. Inclusive como um exemplo de que o senhor sabe o que fazer, como fazer para desfavelizar São Paulo. Só que algumas reportagens foram feitas sobre esse projeto. Eu vou citar do jornal o Globo, que teve lá e constatou que das 300 casas que foram prometidas em 2019... só 42 foram integralmente entregues. Isso já tem 5 anos, que é mais do que um mandato de prefeito. Vocês pediram... prefeito de Camizunga. Pois é. Bom, o senhor sempre usa isso como exemplo, né? Vários não só vídeos. Lá, Moçambique, em outros lugares a gente ajuda eu nunca também. vi nenhum vídeo sobre Moçambique, só vi mesmo de Camizungo. E vocês pediram doações usando como destinatário uma ONG chamada Centro Vida Nordeste, que fica lá na Paraíba, no município da Prata, presidida por um empresário chamado João Pedro Salvador de Lima. E desses 4,2 milhões arrecadados em 2 leilões, 2019 e 2023,
menos da metade realmente chegou à região. Então, eu queria saber se a gente ainda deve olhar para o que aconteceu em Camisungo como modelo da sua gestão, já que até agora muito pouco do prometido foi entregue. Não prometi isso. Quem está construindo é eles. O desinteresse em saber a verdade é assustador. Eu não falei para ninguém, vou construir até tal data. Eu não sou gestor de lá, eu sou apoiador. Só um pouquinho que eu estou respondendo. O que está acontecendo lá é o seguinte. Lá é um modelo de cidade, é um vilarejo. A gente está comprando as áreas. Ó, pra você ver que loucura. A gente tem que comprar as áreas de um partido de esquerda que tem lá, que são comunistas. Tem lá uma casinha do líder do partido. A terra é do povo e a gente, para construir, tem que comprar terreno. A gente tem que alimentar as pessoas. Lá a gente construiu centro esportivo. Lá a gente construiu escola. Alguns empresários. Quando fala a gente, é muita gente. Sou apoiador lá. A gente colocou um posto de saúde. A gente manda médico daqui. A gente que custeia. Lá a gente fez galpão de empreendedorismo. Eu coloquei lá máquinas de fazer tijolo. Eles fazem os tijolos. Se a reportagem fosse honesta, a que foi lá, se ela for honesta, ela vai ver. Ela não foi honesta porque se ela quiser entender e não só queimar uma pessoa, ela vai entender o que está acontecendo. Quem constrói são as pessoas de lá. E é na velocidade delas. Elas fabricam o tijolo ecológico. Eu doei as máquinas. A rede elétrica que tem lá, quem doou foi minha família. Nós somos grandes apoiadores e eu fiz uma promessa para esse povo. A promessa foi: não saio daqui até terminar a última casa. Ninguém tá com um gargalo lá, ninguém é prefeito lá e ninguém tá falando que vai construir até tal data. Porque quem constrói é o próprio povo. E aí que tá a grande verdade. Os últimos 2 aniversários da minha vida, eu dediquei a fazer um leilão para lá. E todo mundo que me segue já viu. As pessoas que fazem lance pela internet não honram. E aí a gente pega todo o recurso, transfere para essa ONG. E lá tem gente que... essa ONG tem alguma coisa especial? Não, é a ONG para levar o dinheiro. Mas porque essa e não uma outra? É porque a ONG que estava... O líder de lá falou, tem que ser essa ONG, então só me dá aqui. E a maior parte do recurso já foi direto para a ONG, não passou nada na minha mão. Agora, eu doei, minha esposa doou, a gente faz doações, levei meus filhos. Você vai em algumas casas lá, uma casa é da Isabelinha, uma casa foi o Benjamin que doou, que é meu filho 02, o outro foi o Lorenzo, o outro foi o Miguel, eu coloquei meus filhos para doar casa. Mas quem constrói é o povo. Por que de 2019 até hoje não terminou? Por causa da pandemia. Antes custava 20 mil, agora custa 65 mil a casa. E a gente entrega a casa mobiliada. Lá não tem dinheiro nem de Angola, nem do governo brasileiro. A gente está ajudando ali, está ajudando em outros lugares. E a gente vai aumentar a quantidade de ajuda na África inteira. É um desejo do meu coração. Meu coração é africano. O Brasil é africano. Né? A gente tem hoje 50% aproximadamente das pessoas que são africanas. Vieram de lá e meu coração é africano. Os angolanos, as pessoas de Moçambique, de Cabo Verde, de Níger, da Nigéria. Só para entender, isso, as casas não foram construídas numa velocidade maior porque não foi possível, a comunidade os não homens, construiu. Sabe como é que é lá? Quando eu cheguei em 2019, as mulheres pegavam na enxada, as crianças cuidavam das crianças e os homens não trabalhavam. Homens, pelo amor de Deus, arruma um trabalho e para de fumar maconha. Sabe o que aconteceu? A gente qualificou esses caras para serem carpinteiros, pedreiros, eles estão construindo. E quem foi lá perturbar, chamando de reportagem, foi canalha com esse povo. Porque esse povo está fazendo o próprio tijolo. Foi canalha porque, querendo me atingir, está deixando todo mundo doido lá. Depois que eu vencer a eleição, eu vou mostrar os outros trabalhos. Eu não vou mostrar porque essas reportagens foram nesses lugares perturbar a paz dessas pessoas. Quem está construindo são as próprias pessoas. E eu fiz um compromisso pro Paulo, de 8 anos de idade, que mora no Camisungo. Eu nunca sairei daqui até fazer a última casa e tá prometido, Paulo. Nós vamos entregar até a última casa, você pode contar comigo aí até levantar essa última casa. Candidato, queria voltar para uma outra proposta que o senhor traz no seu programa de governo, que é o aumento do número de subprefeituras ou administrações regionais, né? De 32, é o número atual, para 96, que é o número de distritos. O senhor fala também em concentrar serviços. O senhor vai nomear ou contratar mais 64 subprefeitos, seria isso? Na verdade, eu vou tirar um tanto de gente que tá pendurado lá dentro, que é muita gente. Muita gente. Por exemplo, uma subprefeitura pode chegar a ter aí de 5 a 7 prédios. Nós vamos diminuir a quantidade de prédios e nós vamos pegar o 56, que é o aplicativo da prefeitura, e vamos colocar todos os serviços lá dentro de fato, e não para inglês ver. Tem um monte de aplicativo, SP Tax, que alguém parou de pagar e fica apavorado, nem quer tocar nesse assunto na época de eleição. As pessoas estão me procurando e dando denúncias da Prefeitura de São Paulo. Gastou 30 milhões e não foi para lugar nenhum. Se a gente moderniza o Estado e coloca todos os serviços na mão da pessoa, mas a minha intenção é colocar 96 subprefeituras, não é no modelo de Ricardo Nunes colocando companheirada, não. É no modelo eficiente, com um prédio só.
Inclusive, vai ter o GDB. Então não teríamos 96 subprefeitos, não é isso? Vai ter 96 Tem subprefeituras. que ter 96 equipes. Sim, mas vão ser menores e com menos prédio. E parar de pagar aluguel e perguntar áreas que a gente tem hoje para a gente ter mais eficiência. Só para você ter uma noção. Por que disso? Porque você está aí na quebrada, não tem subprefeitura aí. Você sabe que não tem. E esse povo usa, vários empresários. Eu tive com a Associação de Bares e Restaurantes. Qual que é o pedido número 1? Ajuda a gente com essa subprefeitura. Esses caras ficam extorquindo a gente o tempo inteiro. Conte com isso. Nós vamos trocar todo mundo da liderança. Pode ficar à vontade de falar mal de mim o tanto que for. Tem vários subprefeitos que ficam fazendo denúncia, gravando. Pode fazer o que quiser. Todos vocês estão à frente disso, vão sair. Não vai ter companheirada aí. Vai ser gente selecionada, gente com competência, com habilidade de gestão. E aí vai ter um implemento. Por que 96 subprefeituras? Nós vamos criar um negócio que chama GDB, que é gestor de bairro. Nós temos 28 mil quadras na cidade de São Paulo. Esse acréscimo vai custar 300 milhões de reais no orçamento. Nós vamos colocar uma figura de um zelador. E o que a gente vai interligar nessa cultura? O subprefeito vai estar ligado com esse gestor do bairro, que é tem vários gestores de quadra, isso vão ser voluntários. E esses gestores de quadra, vocês vão ter contato do GCM, vocês vão ter contato do zelador. Vou dar um exemplo. Você está aí em 10 quadras, vai ter 2 zeladores a cada 10 quadras. Eles vão andar com TVs elétricos, com bombas de água, com caixas de ferramenta, quebrou a calçada. Não vai ficar chamando empreiteira. Eles mesmos vão corrigir. Esse é o modelo norte-americano. A placa, olha para a placa. Você que está dirigindo agora a cidade de São Paulo, olha para o lado agora e vê uma placa suja agora. A placa está escurecida. Ela não vai estar escurecida em 2025. Olha para o lixo que você está vendo nessa cidade. Você não vai ver. Os zeladores vão cuidar disso. Eles vão ser voluntários? Não, esse vai custar 300 milhões de reais isso aí. Esse GDB, que é o gestor de bairro, nós vamos conectar a comunidade inteira e vocês vão ver essa cidade limpa. Cidade. O contexto de política significa politeia, que vem do grego, que significa polis, cidade. É a organização de cidade significa política. Essa cidade está cheia de morador de rua. Essa cidade está um lixo de verdade. Essa cidade está um caos no trânsito. Essa cidade está com o pior ar do mundo. Essa cidade tem o maior esgoto a céu aberto. Aonde que tem cidade aqui, gente? Candidato, eu queria fazer uma pergunta política para o senhor. Desde que a sua candidatura surgiu, o senhor tem dividido a base bolsonarista, tem vários parlamentares que estão aderindo ao senhor, a este movimento. O que tem impedido esta sua ascensão de ganhar mais espaço na direita e na extrema-direita é a sua resistência em apoiar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Faltam menos de 15 dias da campanha, o senhor está prometendo algumas surpresas. Esta é uma delas ou o senhor não apoiará? Você me segue no Instagram? Segue ou não? Eu observo o senhor no Instagram. Tá, dá uma olhada nos vídeos que eu compartilhei todos do senador Cleitinho, que é o Cleitinho Azevedo. E nos vídeos ele fala, precisamos de mais 5 votos para abrir o impeachment. Eu postei em collab com ele. Não tem nenhum problema com isso. Sabe? Mas além de compartilhar, qual é a sua posição? Mas se eu já compartilhei, já está falado. Então o senhor é a favor do impeachment? Quem tem que ser a favor é o Pacheco, porque senão ele vai arquivar 300 processos. Mas o senhor é um líder político. Eu já postei o Cleitinho, já está falado. Está falado que sim. Não, eu quero só entender. O senhor está Mas para quem não entendeu, abre agora. Sim. Pablo Marcal por SP, que é meu Instagram, reserva. O senhor é o senhor. O Cleitinho falou com a boca dele. Eu sou senador da República, nós somos 81. Quem vota a admissibilidade e faz o julgamento é quem? Senador mas como liderança política República. Importante. Se eu compartilhei, o cara que apoia já está compartilhado. Por que o senhor não fala? Porque não sai dessa... na Constituição Ele é Federal jurista, fala ele que não sabe ninguém é produzir obrigado provas a contra si fazer ou deixar de fazer, senão por virtude de lei. Aí a Vera falou, ele não é obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Não é sobre isso. Por quê? Porque alguém ia mirar em mim, ia me destruir? Porque essa é uma questão importante para a direita. É importante, já compartilhei. Exatamente. Por exemplo, inclusive, aqui fica o meu recado, o Nicolas falou sobre o partido PSD. Boicote ao partido PSD que não tá votando de acordo com o Brasil, né? Em várias questões. Então... Inclusive, todos os bolsonaristas de São Paulo, PSD tem cadeira, tem governança dentro do Tarcísio, dentro do governo, que é o Kassab, e tem secretarias e manda no governo do Nunes. Boicote geral. Nicolas, você tá de parabéns. Mas então, o Nicolas diz que quem se mostra indeciso não merece o voto do bolsonarista. O senhor não tá, entendeu? Eu já falei, ué. Não falou. Quem falou foi o Cleitinho. E eu compartilhei, ué.
Então, então o senhor é a favor? Tá compartilhado. A gente tem 2 minutos e meio Qual que é o ainda. problema? O Fernando ainda tem mais uma pergunta a fazer. Já tá compartilhado. Eu compartilho Então a todas as gente vezes. entende que o senhor é a favor do impeachment do Tá Alexandre de Moraes. compartilhado, tá simples. O senhor voltou Entendimento atrás com é livre. relação ao pedágio para carros, não vai ter, certo? Que pedágio? O senhor, pedágio para carro, pedágio urbano? Não, já tem um pedágio já. Triplicar o número de GCMs, disse que faria ali só o começo, não é bem assim que não vai fazer tudo Não, isso vou de uma valorizar vez. a carreira deles e intensificar a operação delegado. Outro ponto, um prédio de 1 quilômetro mais alto do mundo, tirou do programa também? Não, tá lá no programa. Pra Qual quê? que é o problema? Não, perguntando para que São Paulo precisa de um prédio de 1 quilômetro de altura? Para ser um símbolo de turismo, de disrupção da construção civil e fazer um marco. Imagina esse prédio chamando Brasil. Você já foi em Dubai? Não. Ninguém vai a Dubai a não ser pelo Burj Al Arab ou Burj Khalifa. Eu já fiquei São hospedado Paulo nos tem uma dois. diferença grande. Tem com uma relação diferença. A gente perde para o elevador chamado Torre Eiffel. Em relação ao turismo internacional, um elevador ganha no Brasil inteiro. Se a gente coloca o maior prédio do mundo aqui, que vai ser ali na região de Interlagos, na Zona Sul, eu valorizo a casa de quem é pobre. Eu levo progresso. Assim como Itaquera, na Zona Leste, quando chegou ali por conta das obras da Copa, você imagina o desenvolvimento que levou para a Zona Leste. Eu quero levar a prefeitura para a Zona Itaquera, Norte. que é o estádio, o senhor disse? Sim, toda a articulação por conta do estádio. Aquilo ali levou desenvolvimento para aquele lugar absurdo. Todo mundo reconhece isso. Levar para a Zona Sul, o extremo sul, vai ser aquilo que vai desenvolver aquele lugar. Agora eu não Aí entendi vão o que vai ver- ter dentro dele. Gente aí, dentro de prédio Fazendo tem o gente. quê? Mas isso é comercial, Trabalhando. residencial? Misto, isso é da iniciativa privada, né? Não vão gastar dinheiro público com isso, gente. Eu só preciso da caneta. Aperta o 28, me dá a caneta e deixa o resto comigo. Não precisa aprovar na Câmara também. mudança Então de deixa plano de comigo. planeamento. É eu que vou resolver. Fica tranquilo. De 10 em 10 anos, é o natural de aprovar o nosso plano diretor, mas nós vamos chamar a Câmara, até na Câmara Acabou nós de vamos fazer uma resolver. revisão, né? E vão revisar de novo. Sabe por quê? Imenso. Porque esses 120 quilômetros de empresa vai ajudar a redesenhar as favelas na cidade de São Paulo e nós vamos, nessa capilarização, verticalizar as periferias. Candidato, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação conosco aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos. É 28 na cabeça. Faz o M. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidato do PRTB, Pablo Marçal, participou da sabatina de hoje. Já passaram aqui pelos estúdios da CBN o candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, José Luiz da Atena, do PSDB e Tabata Amaral, do PSB. Bem como a nossa conversa com o candidato Pablo Marçal. As demais já estão disponíveis no site da CBN, nas nossas plataformas digitais. E amanhã, terça-feira, quem encerra a série de sabatinas é Guilherme Boulos, do PSOL, sempre às 10h30 da manhã. Muito obrigada à bancada, aos colegas. Sabatina CBN, o Globo e Valor. CBN São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Ricardo Nunes fez o Domingão Tarifa Zero, fez a faixa azul, fez